O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Imagine você passar anos construindo o que acredita ser uma vida sólida. Casa bonita, esposa, filho, cachorro, carreira, tudo limpo ao ponto de nada poder te assombrar. Mas, de repente, uma escolha maldosa de alguém em quem você confiava muda tudo. Pronto, você acabou de viver a lição definitiva sobre o quão frágil a vida normal realmente é. E esse é o sentimento que esse OP nos mostrará hoje. Bora lá! A verificação de antecedentes no trabalho revelou o caso secreto da minha esposa e um histórico criminal. Então eu tratei de salvar a minha carreira e arruinar a vida dela. Engraçado como a vida funciona, não é? Você pode passar décadas se mantendo limpo, seguindo as regras, evitando problemas como se fossem radioativos. E então alguém aparece e vira o tabuleiro. Na realidade, o seu destino não depende só de você. Minha esposa Sarah e eu estamos casados há 7 anos, sendo eu um homem de 35 anos e ela uma mulher de 33 anos. Temos uma casa legal, um cachorro e um filho de 4 anos. Temos uma vida confortável, sustentada principalmente pelo meu trabalho. Não posso entrar em muitos detalhes sobre o que eu faço. Não é como se eu fosse um agente secreto ou algo do tipo, mas tento limitar o máximo possível as informações que podem me identificar. Já estou em apuros no trabalho, e eles não ficariam nada felizes se eu compartilhasse isso. Tudo o que posso dizer é que sou um funcionário sênior de uma empresa que lida com contratos governamentais. É um trabalho importante, que envolve muitas informações sensíveis, então a segurança é levada muito a sério. Antes de eu receber a autorização de segurança para começar a trabalhar lá, eles passaram minha vida inteira por um pente fino, e o nosso histórico precisa permanecer limpo. Eles monitoram constantemente registros criminais e nos investigam para garantir que não desenvolvemos um problema com substâncias ilícitas ou começamos a nos envolver com espiões chineses ou algo do tipo. Eles analisam finanças, contatos, viagens, histórico e até os cônjuges. Eu nunca me preocupei com nada dar errado, porque sempre mantive minha vida o mais limpa possível. Não tinha vícios, nem amigos duvidosos, e nunca cheguei perto de nada ilegal. Eu nunca tinha nem levado uma multa de trânsito. A última coisa que eu esperava era que minha esposa fosse colocar minha carreira e meu emprego em risco. Sem entrar em muitos detalhes sobre como funciona o sistema de segurança da empresa. Basta dizer que existe um departamento de conformidade de segurança que faz essas verificações contínuas. Quando fui chamado para ir até lá, eu soube que algo estava errado. Eles não me disseram o motivo. Recebi apenas um e-mail curto pedindo que eu fosse ao setor de conformidade de segurança o mais rápido possível. Foi o suficiente para dar um nó no meu estômago. Não posso entrar em muitos detalhes, mas não foi uma experiência confortável. Havia 2 caras durões lá dentro, me esperando. Eles me encaravam como se estivessem tentando ler minha alma. Aquilo já era suficiente para me deixar nervoso, mas eu sabia que esse era o objetivo. Queriam me deixar desconfortável para ser mais fácil me fazer falar. Mesmo assim, eu sabia que não tinha feito nada de errado. Provavelmente era só um mal-entendido. Talvez algum idiota tivesse roubado minha identidade e comprado coisas suspeitas no meu nome. Seja lá o que fosse, daria para esclarecer. Eles me deixaram sentado em silêncio por um tempo, provavelmente como parte da técnica deles, até finalmente falarem comigo. Perguntaram se havia algo que eu gostaria de declarar sobre a minha esposa. Fiquei tão surpreso que quase perdi a compostura. Eu esperava perguntas sobre substâncias ilícitas, compras recentes ou novos conhecidos. Mencionar minha esposa me pegou completamente desprevenido. Consegui apenas dizer que já tinha declarado tudo o que era relevante. Foi aí que eles soltaram a bomba, o sistema havia me sinalizado por causa de uma mudança no histórico criminal da minha esposa. Eu olhei para eles como se estivessem falando outra língua. Minha esposa? Histórico criminal? Eu disse que ela nunca tinha sido presa, nunca nem tinha ido a uma delegacia. Um dos homens assentiu, como se já esperasse essa resposta, e me disse que eu estava errado, ela tinha sido presa alguns dias antes. O curioso é que a notícia não me chocou, eu simplesmente não acreditei. Nem um pouco. Achei que ele estava confundindo os dados. Não havia como minha esposa ter sido presa sem eu saber. Ele explicou que ela pagou fiança rapidamente, por isso não passou a noite na cadeia, e decidiu não me contar nada. Não havia como eu ter descoberto. A polícia não avisa o cônjuge quando alguém é preso. Eu ainda não acreditava, mas sabia que eles não me chamariam ali se não tivessem certeza. Disse que devia haver algum tipo de engano. Não tinha como aquilo ser sobre a minha esposa. Talvez fosse alguém com o mesmo nome. Um dos caras balançou a cabeça e disse que não havia confusão nenhuma. Chegou a me mostrar um documento com a foto dela. Eu estava confuso demais para sentir raiva dela ou medo de perder o emprego. Eu só queria saber o que tinha acontecido.
Ainda me agarrava à esperança de que houvesse uma explicação lógica, mas aquilo não estava me agradando nem um pouco. Eles me deram mais detalhes. Ela tinha sido flagrada em ato obsceno dentro de um carro estacionado. Ela e o homem que estava com ela foram presos. Só não enfrentaram acusações mais graves porque o policial os pegou antes que alguém fizesse uma denúncia formal. Aí eu entrei em choque. Era muita coisa para processar de uma vez. Minha esposa poderia ter sido presa por estar se agarrando ou tendo relações dentro de um carro com outro homem. Eu não sabia exatamente o que eles tinham feito, e definitivamente não ia perguntar aquilo para aqueles caras. E nem importava se tinham só se acariciado. De qualquer forma, significava que minha esposa estava me traindo. Eles me deram um tempo para digerir a informação antes de continuar. Normalmente, eles nem me incomodariam por causa de um delito menor, mas estavam preocupados por causa do homem com quem ela estava. Ele tinha um histórico criminal sério. Já havia sido preso por fraude e vários crimes financeiros. Ele dizia que agora era um homem honesto. Mas todo criminoso diz isso antes da próxima prisão. Ele não era o tipo de pessoa que uma empresa como a minha gostaria de ver ligada a um funcionário. E, para a empresa, havia uma ligação por meio da minha esposa. Eles começaram a fazer perguntas, tentando descobrir se eu o conhecia ou já tinha me encontrado com ele. Eu garanti que nunca tinha ouvido falar daquele sujeito antes daquela conversa. Eles pareceram acreditar em mim de imediato, provavelmente porque eu estava visivelmente abalado. Mas o problema não era a culpa, era a exposição. Eles estavam preocupados com quem eu poderia estar sendo exposto. Disseram que minha autorização de segurança estava sob revisão, com efeito imediato. Eu não estava demitido, mas fui afastado de projetos sensíveis até que tudo fosse resolvido. Na prática, eu estava suspenso. Saí da sala me sentindo entorpecido. Muita coisa tinha acontecido de repente. Acho que meu cérebro simplesmente não sabia como processar aquilo tudo. Era demais. Nem lembro de ter dirigido para casa. Só lembro de perceber que estava sentado no carro, na garagem, olhando para o volante, com o motor ainda ligado. Entrei em casa tentando me recompor antes que ela chegasse. Eu queria mais do que tudo falar com ela e descobrir a verdade. Queria que ela risse e dissesse que era tudo um mal-entendido. Mas eu já sabia a verdade. Se ela fosse culpada, nunca admitiria. Eu precisava descobrir por conta própria o que realmente tinha acontecido. Não perdi tempo e entrei em contato com um detetive particular. Queria confirmar a prisão dela e descobrir tudo o que pudesse sobre o outro homem. Não ia dar a ela a chance de mentir para mim. Expliquei a situação ao investigador com cuidado, sem mencionar o nome da minha empresa. Ele entendeu a urgência e prometeu priorizar meu caso. Isso custou caro, mas eu não me importei. Dinheiro não era o problema. A prisão era fácil de verificar, e não levaria muito tempo para ele conseguir informações sobre o outro cara. Enquanto ele trabalhava nisso, eu tive que fingir que tudo estava normal. Não mencionei o ocorrido no trabalho nem o fato de estar praticamente suspenso até que a investigação terminasse. Não havia como contar nada disso a ela sem revelar que eu sabia do caso. Então eu agi como se tivesse tido um dia completamente comum. Não foi difícil. Ela não tinha motivo para suspeitar de nada. Para ela, tudo estava sob controle, e não havia como eu descobrir. Deitar na mentira não foi tão difícil. A parte mais complicada foi fingir que eu ainda estava indo trabalhar. Eu simplesmente saía de casa e passava um tempo em um café fora de mão. No começo, eu usava esse tempo para colocar a leitura em dia, mas isso mudou quando o detetive particular me mandou uma mensagem dizendo que já tinha algumas informações. Fiquei impressionado com a rapidez. Valeu cada centavo. Encontrei com ele naquela tarde no escritório dele. Era um sujeito mais velho, exatamente como você imagina que um detetive particular seria, um ex-detetive que já viu de tudo na vida. Ele também era direto, o que eu presumi que vinha da experiência do passado. Ele não perdeu tempo entrando nos detalhes, o que eu agradeci. Apertou minha mão e, antes mesmo de se sentar, começou a me contar o que tinha descoberto. Primeiro, confirmou a prisão. Disse que os detalhes batiam com o que eu tinha ouvido na reunião. Aconteceu exatamente como haviam descrito. Ele ainda não tinha uma cópia do boletim de ocorrência, mas tinha uma fonte confiável dentro do departamento que confirmou tudo. É claro que ouvir isso de uma fonte não serviria como prova em tribunal, mas ele prometeu que teria os documentos em mãos até lá. Ele não tinha fotos do caso, mas tinha certeza de que houve infidelidade. Segundo a fonte, ela estava praticando um ato sexual no outro homem dentro do carro quando um policial os encontrou. Eles foram presos, acusados de atentado ao pudor em local público e liberados na mesma noite. E, claro, ela não me contou nada disso. E isso nos leva ao parceiro de crime dela, Tony. Os detalhes batiam com o que o setor de segurança tinha me dito. Ele já tinha sido acusado de vários crimes financeiros em diferentes ocasiões. Eu entendia perfeitamente por que meu empregador estava tão preocupado.
O detetive disse que ele era uma péssima notícia para a revisão da minha autorização de segurança. Eu talvez não o conhecesse diretamente, mas o relacionamento próximo dele com minha esposa e o tipo de crimes que ele cometeu eram suficientes para gerar preocupação de que ele pudesse exercer influência sobre ela. Em resumo, minha esposa estava me traindo, e havia uma grande chance de eu perder minha carreira por causa disso. Meu próximo passo era óbvio, em divórcio. O detetive me garantiu que logo teria cópias dos documentos necessários. Enquanto isso, eu já tinha começado a falar com um advogado de divórcio. Eu tinha muitos bens a proteger, além de um filho para cuidar. E eu estaria condenado se deixasse ela levar mais do que merecia. A atualização. Meu primeiro post explodiu de um jeito que eu não esperava. Muita gente achou que eu perderia o emprego por causa disso. Eu nunca me preocupei com isso. Fiz questão de manter alguns detalhes vagos e deixei claro que esta era uma conta descartável, sem dar nenhuma pista sobre o que eu faço. Tenho certeza de que minha empresa não pode ser identificada, e isso é tudo o que importa para eles. E, obviamente, todos os nomes aqui foram alterados. Segui imediatamente os conselhos do meu advogado. Voltamos à minha empresa e revelamos tudo antes que eles viessem falar comigo de novo. Eu precisava demonstrar que estava do lado deles. Informei que tinha verificado de forma independente a prisão e confirmado a identidade do homem envolvido, além de ter contratado um advogado. Deixei bem claro que nunca tinha ouvido falar de Tony antes e que não tinha qualquer envolvimento com ele. Eles não me interromperam enquanto eu falava. Apenas tomaram notas e fizeram perguntas para esclarecer quando eu terminei. Eles queriam principalmente uma linha do tempo, quando contratei o detetive, quando me encontrei com ele, quando pretendia confrontá-la. Perguntaram se eu ainda estava morando com Sarah. Expliquei que sim, por enquanto, apenas porque meu advogado me orientou a não fazer movimentos bruscos. A cooperação pareceu fazer toda a diferença. Eles disseram que ainda precisariam conduzir a investigação, só uma formalidade, mas que minha transparência tinha sido apreciada e seria levada em conta. Basicamente, soou como se estivessem dizendo que eu não tinha nada a temer. Foi um alívio. Mas minha carreira era só um dos meus problemas. Meu relacionamento era um caos completamente diferente. Fui para casa naquela noite sabendo que não conseguiria manter a farsa por muito mais tempo. Cada interação com Sarah me esgotava. Ela falava sobre nosso filho, tarefas e planos para o jantar, enquanto eu carregava uma bomba de informação que tinha acabado com nosso casamento. Eu queria acabar logo com aquilo e dizer que tudo tinha terminado, mas ainda não podia. Meu advogado foi muito firme sobre isso, e não mostre suas cartas antes de estar pronto para agir. Alguns dias depois, o detetive entregou os documentos. Agora eu tinha provas dos registros de ambos. Datas, horários, locais, a natureza da infração e o fato de que tinham sido presos juntos. Aqueles papéis eram importantes por vários motivos. Primeiro, era reconfortante ter provas concretas nas mãos. Ela não poderia mentir ou me enrolar diante de documentos oficiais. Aquilo também ajudaria na batalha pela guarda. Meu advogado já tinha me preparado para a dura realidade do divórcio, e havia uma grande chance de ela acabar com a guarda principal do nosso filho. Mostrar provas da infidelidade dela e da associação com um criminoso conhecido era a minha melhor chance de evitar isso. Mesmo assim, eu teria sorte se conseguisse uma guarda 50-50. Com os documentos prontos e os papéis protocolados, eu estava preparado. Confrontei-a depois que meu filho foi dormir. Não a acusei em voz alta. Eu não queria acordá-lo. Mas eu já tinha tido tempo suficiente para lidar com meus sentimentos. Ainda estava com raiva, mas ela estava só logo abaixo da superfície. Eu estava principalmente exausto e queria acabar com tudo aquilo. Sentei, coloquei os papéis da prisão sobre a mesa entre nós e pedi que ela explicasse. Observei o rosto dela atentamente. Ela passou da confusão para o choque quando percebeu o que era, e começou a gaguejar tentando pensar no que dizer. Tentou negar, dizendo que eu não sei o que é isso, ou antes de se interromper. Tenho certeza de que percebeu que não adiantaria. Aquela papelada vinha direto do governo. Não havia erro para culpar. Mesmo assim, ela tentou. Primeiro, disse que sentia muito por ter escondido aquilo de mim, mas que eu não entenderia. Disse que tudo tinha sido um mal-entendido. Se eu soubesse o que o policial tinha visto. Eu fiquei em silêncio e ouvi. Ela afirmou que estava sentada no carro com um colega de trabalho depois de um almoço tardio. O policial os encontrou juntos e tirou a conclusão errada. Eu só encarei ela. Era uma mentira tão fraca que não me convenceu por um segundo. Perguntei por que ela não teria vindo até mim se um policial realmente tivesse inventado uma acusação contra ela. Se fosse verdade, estaríamos lutando juntos no tribunal, em vez de ela esconder tudo de mim. Ela disse que pretendia me contar, mas não sabia como. Eu esfreguei a têmpora e perguntei se ela queria ver a gravação da câmera corporal do policial. Ela ficou completamente pálida e não disse uma palavra. Eu nem sequer tenho isso, mas ela não chamou meu blefe.
A reação dela foi suficiente para confirmar que estava mentindo. Fiz uma nota mental para pedir ao detetive se existia mesmo alguma gravação, caso ela tentasse repetir essa história no tribunal. Eu queria ouvi-la admitir. Então disse que aquela era a última chance de ser honesta comigo. Ela fechou os olhos por alguns segundos antes de começar a falar. Admitiu que a história dela era mentira. Tony não era um colega de trabalho. Era alguém que ela conheceu online. Ela confessou que o relatório estava correto, mas alegou que aquela tinha sido a primeira vez que eles tinham feito algo físico juntos. Eu disse, na lata, que não acreditava nela e que não me importava se tinha sido a primeira vez ou a centésima. Não fazia diferença. O estrago já estava feito. Foi aí que as lágrimas começaram. Acho que ela estava presa à ideia de que eu só ia questioná-la sobre o caso e, depois, tudo voltaria ao normal. Agora ela começava a perceber que eu tinha acabado com ela. Ela disse que sentia muito e que só tinha ido atrás do Tony porque ele fazia ela se sentir notada quando ela estava sozinha. Eu não discuti. Só deixei ela falar até cansar. E quando ela terminou, eu disse que já tinha dado entrada no divórcio. Aquilo jogou ela direto no pânico. Ela disse que eu estava sendo extremo. Pediu que eu pensasse no que isso faria com o nosso filho. Eu disse que ela deveria ter pensado nisso antes de começar um caso. Aí eu revelei o estrago que ela tinha causado na minha carreira. Contei tudo, desde como a prisão dela acionou um alerta, até como eu contratei um detetive particular para verificar os fatos. Ela me acusou de escolher meu trabalho em vez dela. Disse que era legal eles me forçarem a me divorciar, ou a largar o emprego. Eu falei que não era isso que estava acontecendo. Eles nunca me disseram para me divorciar dela. Para ser sincero, eles estavam principalmente preocupados com o Tony. Meu trabalho teve muito pouco a ver com a minha decisão. Eu teria me divorciado mesmo se tivesse descoberto o caso por um biscoito da sorte, por causa das atitudes dela. Eu estava lutando para salvar minha carreira e para proteger meu filho de qualquer gente suspeita que ela pudesse expô-lo enquanto corria atrás de um romance barato. Não havia negociação nem conserto possível. A solução era terminar. Ela oscilou entre culpa e raiva. Eu me esforcei para manter a voz controlada, para aquilo não virar uma gritaria. A última coisa que eu queria era meu filho acordando e assistindo aquele desastre. Naquela noite, eu me mudei para o quarto de hóspedes. As semanas seguintes foram desagradáveis, mas ainda assim eram melhores do que fingir que eu ainda amava. Eu segui as orientações do meu advogado o mais fielmente possível. Documentei tudo e interagi com ela o mínimo. Tentei restringir nossa comunicação a mensagens de texto o máximo que dava. Só falava com ela sobre a casa, nosso filho e o divórcio. Ela fez de tudo para tentar me amolecer de novo. Mas eu era uma parede. O processo criminal dela terminou pouco tempo depois. Foi algo simples e direto. Acontece que havia filmagem da câmera corporal do policial, e era impossível negar o que estava acontecendo. Eu só consegui me obrigar a assistir uma vez, depois que ela aceitou um acordo. Não teve prisão. Mas ela teve que pagar multa, entrou em liberdade condicional e teve que fazer aconselhamento obrigatório. E aquilo ficou no registro dela para sempre. Meu empregador terminou a revisão. Eu fui liberado e voltei às minhas funções completas. Nada ficou registrado no meu histórico profissional, oficialmente. Disseram que o fator decisivo foi eu ter adotado transparência total desde o incidente. Ficou claro que eu não tinha conhecimento da prisão nem do caso, mas eu mostrei que ainda era confiável pela forma como fui atrás da verdade e apresentei informações voluntariamente. Era isso que mais importava para eles. Nenhuma menção ao meu divórcio. Falando no divórcio, foi rápido, mas feio. Ela insistiu na guarda principal, mas havia coisa demais contra ela. Um histórico criminal, um caso extraconjugal e um padrão de mentiras. Isso fazia ela parecer uma opção ruim. O juiz não ligou muito para a infidelidade em si na hora de decidir a guarda, mas bom senso e honestidade importavam, e ela demonstrou não ter muito disso. Acabamos em guarda compartilhada, com um cronograma estruturado e limites bem definidos. Não poderia haver pernoites com novos parceiros e não poderia haver nenhum contato entre nosso filho e o Tony, nunca. Ela disse que ele não fazia mais parte da vida dela, mas eu insisti nessa cláusula. Era inegociável. Eu não cortei contato totalmente com ela. Eu queria poder. Mas agora éramos copais. Em vez disso, eu coloquei nós dois em um aplicativo de coparentalidade com chat e um calendário compartilhado, que nós dois podíamos atualizar. Eu garanti que toda a comunicação com ela passasse por esse app. Assim, a gente só conversava quando era sobre o nosso filho. Ela tentou me mandar mensagem no celular algumas vezes. Eu respondi pelo app, mas ignorei completamente os textos. Ela ficou dizendo que queria muito conversar comigo. Eu não dei essa chance até o dia em que ela veio deixar nosso filho numa tarde. Ela ficou na porta e disse que eu precisava ouvi-la.
Eu não bati a porta na cara dela, mas também não estava interessado. Ela disse que as pessoas estavam estranhas. As amigas não retornavam ligações e alguém que ela achava próximo tinha parado de responder de vez. Ela perguntou se eu tinha contado para todo mundo o que aconteceu. Não foi exatamente uma pergunta. Ela falou como se tivesse certeza, e eu disse que ela já tinha mostrado que estava pronta para ser desonesta em cada oportunidade. Eu não podia dar a ela a chance de pintar os eventos do jeito dela, então eu me adiantei e contei para pessoas importantes exatamente o que tinha acontecido. Eu não aumentei nada. Os detalhes já eram suficientes. Eu mencionei o caso, a prisão dela e o fato de ela ter escondido isso de mim. Eu até mencionei que o homem envolvido tinha um histórico criminal, o que desencadeou uma revisão de segurança no meu trabalho. Eu estava me divorciando dela para proteger meu filho e minha carreira. Só isso. Eu não pedi para ninguém tomar partido nem para cortar relações com ela. Eu nem entrei na minha raiva. Fiquei só nos fatos, e as pessoas reagiram por conta própria. Ela disse que ninguém confrontou ela diretamente, mas que não tratavam mais ela do mesmo jeito. Eu não fiquei surpreso. Mulheres casadas, como a maioria das amigas dela, não confiam em mulheres que traem, porque ficam com medo de elas irem atrás dos maridos delas. Faz sentido que tenham largado ela como se fosse contagiosa. Ela disse que entendia por que eu fiz isso. Não parecia irritada. Soava como se ela aceitasse como tudo terminou. Como se já tivesse passado daquela fase emocional fazia tempo. Ela percebeu que tinha cometido um erro. Tony sumiu quando ela mais precisou de apoio. Ela tinha explodido a própria vida por alguém que não teve coragem de ficar quando ela precisou. Ela perguntou se eu já tinha pensado em tentar de novo. Eu disse que não. Não falei com raiva. Só soltei um suspiro, para mostrar que eu já estava cansado dessa conversa. Eu disse que a gente podia coparentar em paz, mas isso não significava que eu confiava nela o suficiente para voltar. Falei que minha vida estava melhor agora. Minha carreira estava estável de novo, e nosso filho estava se ajustando à nova realidade. Eu não ia virar tudo de cabeça para baixo por pena dela. Ela suspirou, e os olhos encheram de lágrimas. Mas não chorou. Disse que entendia, depois virou e foi embora. Depois disso, nossas interações ficaram relativamente neutras. Ela parou de tentar falar comigo fora do aplicativo, e a gente só conversava sobre nosso filho. Ela entendeu o recado. Eu não ia esquecer tudo que ela fez comigo só porque ela estava se sentindo sozinha. Os limites que eu coloquei entre nós podem parecer cruéis, mas estavam ali por um motivo, proteger a mim e ao meu filho. Ela quase destruiu nossas vidas uma vez, e eu não vou deixar ela fazer isso de novo. Comentários sobre o relato. Cada escolha do OP em sua vida foi calculada. Cada passo, medido. Tudo na esperança de que nada, absolutamente nada, pudesse tocar a vida que ele construiu para si e sua família. E então, um dia, sua esposa inconsequente faz uma besteira monumental. Ela não só te traiu OP, como também tentou arrastar a sua carreira e sua família junto com ela. E o mais absurdo? Ela achou que poderia sair impune enquanto chorava pelo desastre que ela mesma causou. Ao menos foi bom ver que a verdade das coisas veio à tona, e você não ficou no escuro. Você manteve a sua carreira intacta, garantiu uma estrutura de guarda para proteger seu filho e não carrega mais nenhuma ilusão de que poderia confiar nela de novo. Ela apostou alto, mas como bem dizem, quanto maior a altura, maior a queda também. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.